Seja bem-vinda ao programa, tudo bem? Obrigada, tudo bem, Vera. Gente, o caso é o seguinte, 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção ao Combate da Hipertensão Arterial, que é hoje. E é uma condição, essa pressão alta, que a gente chama erroneamente, né? É uma condição que afeta hoje boa parte da população mundial. Vários estudos mostram, inclusive, que realmente alguns alimentos, eles possuem a capacidade de modular a pressão arterial. Quem explica tudo para a gente hoje aqui no programa é Renata Silvério, que é nutricionista, profissional de educação física e doutora em ciências. Que maravilha, gosta de estudar, hein? Adoro. Que beleza! Adoro. Gente, tudo a ver agora, pensando nisso, em alimentação e atividade física, mas já é um grande... Se a pessoa fizesse certinho isso, já teria um organismo muito mais saudável, não é? Parece tão simples, né? Mas quando a gente fala de estilo de vida, tem muita gente que é muito resistente, né? A gente tem o nosso estilo de vida, que nós fomos educados na nossa família, e para romper esses padrões é muito difícil, muito Vera. Complicado. Quem sempre gostou de atividade física, ótimo, que acaba tendo um ganho, sim, em relação à circulação, a vários, tudo do nosso corpo, né? Irrigação, saúde, realmente. Mas vamos lá, vamos ao tema que hoje nos remete, aí lembrando da prevenção e combate à hipertensão arterial. Nutrição seria um dos pontos principais? Sim. É a alimentação. É o que eu coloco na minha mesa. É um dos pilares, assim, muito fortes, tá, Vera? Porque o alimento tem duas propriedades, né? Quando eu falo alimento, eu estou falando de hábitos alimentares. Então, tem um lado que ele pode piorar, né? Ele pode agravar ou, digamos assim, levar ao aumento da pressão arterial. E tem a alimentação do lado que pode proteger, né, que pode evitar, mesmo que eu não tenha um estilo de vida maravilhoso, perfeito. Né? Mas é uma bela ferramenta para combater, Sim. não é? Hoje em dia, nós estávamos falando sobre isso, como é comum, gente, essa hipertensão arterial, inclusive em pessoas jovens. Sim. E muito a gente vê hoje de AVC, derrame, vários problemas, né? Relacionados à pressão alta. Dor de cabeça é mumu, e muitas pessoas passam por isso. Então, o que fazer? Como controlar? É só o sal realmente, nosso grande vilão, nosso grande problema? O sal é o que todo mundo conhece, né? A principal assim, orientação nutricional é realmente reduzir o sal. Mas quando a gente fala de sal, a gente está querendo falar do sódio, que é um mineral que faz parte lá da composição do sal. Muito bem. Então, tem muita gente que faz o quê? Que reduz o sal na hora de preparar os alimentos em casa, mas, sem saber, acaba consumindo outros alimentos que são muito mais ricos em sódio. Nossa. Né? Então, a pessoa acha que está fazendo bem, mas, na verdade... Exemplos, doutor? Exemplos. Os alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Então, assim, os congelados, a lasanha congelada, uma tortinha congelada, tudo que vem muito conservante, aditivo químico, né? E se a gente olhar na lista de ingredientes... Até aquele temperinho de comida... Ai, aquele que a gente nem fala o nome, aquele que qual é não a fala o comida. nome, mas temperinhos, tabletinho, pozinho, pois é. Todos esses também, muito sódio. A gente não tem o hábito de ler a lista de ingredientes, o rótulo dos alimentos, né? Então, sempre que a gente olha lá atrás e vê que além das coisas conhecidas, tipo farinha, ovo, óleo, tem um monte de nome estranho. Esquisito. Aquilo lá é uma bomba, né, para o nosso organismo e está diretamente relacionado com o aumento da pressão arterial. Gente. Outros alimentos, assim, exemplos, assim, embutidos, como... presunto, salsicha, peito de peru, tanta gente acha que é saudável. Ai, peito de peru, né? E riquíssimo em sódio, então, assim, deve ser muito evitado, né? Os molhinhos prontos, então, maionese, ketchup, Gente, mostarda. Olha quantos produtos que realmente aumentam, né? Esse consumo do sódio no nosso organismo. E realmente a gente não fica lendo, né, os produtos. Muitas pessoas, quando têm esse problema e que realmente está com uma hipertensão arterial evoluída,
tem alguns sintomas, sabe, gente? E, en passant, eu não sou médica, nem a nossa Nutri, mas assim, normalmente tem uma dor de cabeça, normalmente a visão fica turva. Eu sei porque eu já convivi com muitas pessoas com problemas de depressão. Então, é a forma que o corpo, muitas vezes, começa a se apresentar. Apresenta um cansaço, uma certa irritabilidade. Então, comece a observar, porque normalmente as pessoas descobrem com um problema baixando o hospital, né? É porque a hipertensão, ela é silenciosa. Quando ela começa a dar esses sinais, então... Corre. O problema já está mais avançado. É, né? E aí, assim, ó, pensando, a gente falou dos alimentos do mal, digamos negativos. Assim, né? Tem os positivos também. Mas a gente tem muita coisa boa. Ótimo, vamos né? então conhecer. Vamos... Não é que a gente não conhece, a gente às vezes até já conhece, já tem um monte em casa, mas às vezes pode utilizar um pouco mais, não é isso? Existem, assim, estudos mostrando o efeito de alimentos isolados. Tá. Então, por exemplo, assim, beterraba, rabanete, chá verde, iogurte. Então, tem esses alimentos isolados. São ótimos. São ótimos? Beterraba, iogurte, chá verde. Interessante. Mas tem uma coisa, Vera. Quando a gente fala desses alimentos isolados, o que a pessoa faz? Ela continua com o hábito dela, continua estressada, sedentária e acha que, então vou tomar o iogurte, tudo bem, né? E, na verdade, nenhum alimento isolado vai ter esse poder como se fosse um medicamento. Muito bem. Tá? Então, quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa todo um contexto. A gente pensa nos hábitos alimentares em geral. Tá certo. Obrigada por esses conselhos, verdadeiros conselhos de sabedoria para a nossa saúde. Hoje aqui, recebendo Renata Silvério, nutricionista, no nosso programa. Obrigada, tá? Obrigada. Tem que voltar outras vezes, a gente conversar mais.